as iniciativas da Prefeitura e do Governo do Estado, né, no sentido de manter a ordem pública, como as UPPs da Polícia Militar ou as unidades de ordem pública da Guarda Municipal. As UOPs, elas são menos conhecidas, né? Mas nós temos hoje no Rio de Janeiro já 6 áreas da cidade. Começou lá pela Praça Sãs Pena, já incluiu aqui o centro do Rio, que são áreas em que a Guarda Municipal agora tem uma operação de choque de ordem permanente, né? Que eles ficam 24 horas nas ruas ocupando esses determinados territórios. Nós vimos recentemente também, né, agora, na semana passada, em nome do combate ao crack, né, a ocupação do Morro do Santa Amaro, ali na Glória, né, pela Força Nacional de Segurança. É uma operação que tem, né, como sempre, o pretexto de combater a violência. Mas será que é isso mesmo que está por trás dessas ações da Prefeitura, dessas ações do Governo do Estado? Porque o Rio de Janeiro, se a gente for estudar um pouquinho a história da nossa cidade, a gente descobre o seguinte: no início do século XX, em 1902, foi nomeado prefeito do Rio de Janeiro o senhor Pereira Passos. O Pereira Passos, até hoje, ele é uma espécie de grande guru dos prefeitos do Rio, até porque ele dá o nome ao instituto que faz o planejamento urbano na nossa cidade, que é o Instituto Pereira Passos. Em 1902, quando Pereira Passos assumiu a prefeitura do Rio, a grande maioria da nossa população vivia aqui no centro da cidade. E as classes viviam misturadas aqui no centro. Aqui tinha rico, tinha pobre, tinha classe média. Os outros bairros da cidade já tinham alguma ocupação, mas ainda era muito pequena a ocupação dos outros bairros. E o Pereira Passos, quando ele foi nomeado prefeito, ele decidiu implementar aqui no Rio de Janeiro um projeto de apartheid social. Ele estabeleceu uma separação dos bairros da cidade em razão da classe social das pessoas. Então, o centro do Rio passou a ser esvaziado como local de residência, virou local de comércio e de serviços. Os ricos e a classe média ganharam de presente a Tijuca e a Zona Sul para morar. E os pobres e as indústrias eram obrigadas a se mudar para a Zona Norte e para a Zona Oeste. Na época do Pereira Passos, isso foi feito com bastante violência, inclusive. Teve um período ali que é conhecido na história como o período do bota abaixo, em que a Prefeitura do Rio de Janeiro chegava a derrubar 800 residências por semana, expulsando os moradores pobres para a Zona Oeste e para a Zona Norte da cidade. Esse projeto do Pereira Passos, de tentar colocar os pobres para morar numa área e os ricos para morar em outra área, foi o que provocou o surgimento das favelas na nossa cidade. Porque durante todo o século XX, mais da metade da população do Rio de Janeiro não tinha emprego com carteira assinada, não tinha emprego fixo, não tinha condições, de morar longe do seu trabalho, de morar em Madureira, de morar na Zona Norte, de morar na Zona Oeste, tendo que trabalhar informalmente como camelô, como empregado doméstico, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Então as favelas começaram a surgir porque parte da população não podia arcar com as despesas de se deslocar todo dia da Zona Sul para a Zona Norte. Essa que é a origem das favelas do Rio de Janeiro. E esse processo de exclusão, ele permanece até hoje. Hoje no Rio de Janeiro, o que nós estamos vendo por trás de toda essa militarização do espaço público, por trás dessa ocupação com grandes contingentes de tropas, tanto de favelas como de bairros da nossa cidade, o que está por trás disso tudo, na verdade, é a retomada, dessa expansão imobiliária dos bairros, dos ricos e da classe média. Todo mundo nos últimos anos está assustado com o aumento do valor dos imóveis e dos aluguéis na nossa cidade. Isso é reflexo de uma demanda, por um mercado que atenda
as classes médias que atendem os ricos. E a Prefeitura do Rio hoje está trabalhando, na verdade, a Prefeitura do Rio, o Governo do Estado e o Governo Federal, inclusive utilizando as Olimpíadas e a Copa do Mundo como pretexto, eles estão trabalhando para expandir esse território da cidade que é reservado para os ricos e para a classe média. E essa expansão hoje, ela está acontecendo em 4 frentes principais. Nós temos o projeto Porto Maravilha, na região portuária, né, que vai consumir, só para derrubar o elevado da perimetral, está previsto investimento de 1 bilhão e 500 milhões de reais. O objetivo dali é transformar toda aquela área da Rodrigues Alves numa área densamente ocupada por escritórios e por moradias da classe média, né, com prédios que vão de 30 andares na altura da Praça Mauá até 50 andares, onde hoje fica a rodoviária Novo Rio, né? Nesse projeto do Porto Maravilha, você tem ali a utilização de terras públicas, de terrenos abandonados da União, né, da zona portuária, que estão sendo cedidos gratuitamente a uma empresa privada, né, chamada Companhia de Administração da Zona Portuária, que vai, né, fazer a revenda desses imóveis. Vão faturar uma grana e vão ali fazer mais um território para a classe média. E a zona portuária, há muito tempo que se reivindica que a revitalização da zona portuária tivesse como objetivo justamente criar espaços para moradias de baixa renda, né, para diminuir a favelização da nossa cidade e diminuir a necessidade de deslocamento, que a grande maioria da nossa população mora na Zona Oeste, mas na Zona Oeste só tem 6% dos empregos da nossa cidade. Uma outra frente de expansão é justamente aonde vai acontecer as Olimpíadas, onde está sendo construída a cidade olímpica. Ali a Prefeitura do Rio, logo depois que o Rio de Janeiro ganhou como sede das Olimpíadas, a Prefeitura do Rio mandou uma mensagem para a Câmara Municipal dizendo que 120 favelas serão removidas daquela região da Barra da Tijuca, onde vai ser construída a cidade olímpica, e também vão ser removidas do caminho da Transoeste, da Transcarioca, da Transolímpica e do metrô para a Barra da Tijuca. São centenas de comunidades que hoje ocupam territórios que são muito valorizados. Então interessa a especulação imobiliária, né, que as Olimpíadas sirvam de pretexto para que essas pessoas sejam expulsas dessas áreas e no seu local sejam construídas moradias para a classe média, abrindo a expansão para o mercado imobiliário. Então nós temos o Porto Maravilha, o projeto olímpico, nós teremos também a expansão para Pedras de Guaratiba e Barra de Guaratiba, através da abertura da Transoeste, da abertura do Túnel da Grota, né? Já existe muita preocupação nas associações de moradores, nas associações de pescadores daquela região. A imprensa, inclusive no Rio de Janeiro, já levantou o debate, né? Porque você abre a via para as grotas, o Túnel da Grota abre o caminho para as Guaratibas, mas não tem nenhum plano da Prefeitura para fazer o ordenamento da ocupação daquela área, deixando aquele território livre também para especulação imobiliária, sem que existam regras, né, para garantir que aquela ocupação não destrua a economia que existe naquela região, para que aquela ocupação não altere a qualidade de vida que existe naquela região. E para encerrar, falta a quarta frente, que é justamente, né, as favelas hoje ocupadas pelas UPPs. Quando a gente debate a questão das UPPs, ele precisa ficar atento a duas coisas muito importantes. A primeira, a gente precisa anotar o mapa das UPPs. Se a gente observar e comparar o mapa onde estão localizadas as UPPs com o mapa onde está localizada a violência da nossa cidade, a gente observa tranquilamente que as favelas ocupadas pelas UPPs não são as favelas mais violentas da nossa cidade. Muito pelo contrário, as UPPs estão sendo instaladas nas favelas que ficam localizadas nos bairros mais valorizados da nossa cidade. O processo de ocupação de favelas da Tijuca, da Zona Sul e do
do centro da cidade pelas UPPs está provocando um processo de remoção discreta dessas comunidades. Uma remoção pacífica imposta pelo mercado. Porque quando chega o PP numa comunidade, imediatamente a gente observa o aumento dos preços de tudo que existe na favela. O aumento do valor dos aluguéis, o aumento dos preços praticados no comércio local, o aumento do valor da compra e venda dos imóveis. Isso já vem provocando, já está sendo identificado que as pessoas mais pobres das favelas ocupadas pelas UPPs estão sendo obrigadas às vezes a se mudar dentro da própria favela, de uma área mais valorizada para uma área menos valorizada, ou então começam a sair das favelas da Zona Sul e procurar as favelas da Zona Norte e da Zona Oeste. Ou seja, quando o projeto das UPPs ocupa apenas as áreas mais valorizadas da cidade e não é acompanhado de um processo de transformação da realidade socioeconômica dos moradores daquela favela, o projeto da UPP, ele acaba que não é, na verdade, não se realiza, na verdade, como um projeto de segurança pública, mas ele se realiza como mais um projeto de especulação imobiliária para ampliar os territórios da cidade que estão a serviço da especulação imobiliária e que estão destinados à moradia da classe média e dos ricos. Então, eu vou encerrando aqui a minha participação, estreando esse espaço do Esquenta, né, essa aqui é uma atividade tradicional do Partido Socialismo e Liberdade, desde a fundação do nosso partido. Toda sexta-feira os nossos parlamentares comparecem aqui ao Buraco do Lume para prestar conta das suas atividades. Daqui a pouquinho os nossos parlamentares vão começar a falar, né, e eu estreiei hoje o Esquenta do Buraco do Lume. Obrigado aí pela atenção de vocês. Muito bem, estreou com o pé direito, olha aí, estudioso profundo dos problemas da cidade. Esse é um exemplo da militância do Partido Socialismo e Liberdade. Ali naquela mesa, além dos materiais que estão aqui à disposição, de graça, só pegar, lavar para casa, distribuir para os amigos, tem um abaixo-assinado importantíssimo, exigindo, o cidadão exigindo a instalação aqui na Assembleia Legislativa da CPI para analisar as relações do Sérgio Cabral com a construtora Delta, e exigindo também que Sérgio Cabral seja convocado para ir lá em Brasília. Você, cidadão, que quer participar conosco dessa luta, não sai daqui sem deixar a sua assinatura.